A Bíblia diz em 1 Samuel 16 que Deus falou com um homem chamado Samuel, que foi sacerdote, profeta e juiz. Até quando terá penas de Saul, havendo eu rejeitado para que reine sobre Israel? Pegue o jumento, pegue o seu cântaro de azeite, ou sua vasilha, e vai até a casa de Jessé, o belenita, porque lá entre os filhos de Jessé tem um que é provido para reinar sobre a nação de Israel. Samuel disse: Senhor, eu tenho rejeitado Saul. Se eu for lá, certamente ele vai me matar. Pegue o cordeiro, pegue o cordeiro e diga que vai sacrificar o cordeiro e chame eles para o holocausto. A Bíblia diz que Samuel obedeceu à voz do Senhor, pegou o cordeiro, foi lá, chegou na casa de Jessé, o belenita, e disse: Eu vim de Belém, o Senhor me enviou aqui. E ele falou que entre os teus filhos tem um que vai reinar sobre a nação, o povo de Israel. Então vem o primeiro, Samar, Eliadab, estava ali. E a Bíblia diz que veio bonitão, mais fortão. E Deus disse: Aí Samuel olhando, aí certamente está o escolhido do Senhor. E Deus disse: Eu não olho como o homem vê. O homem olha a aparência, porém eu olho o coração. A Bíblia diz que veio o segundo, foi rejeitado, veio o terceiro, foi rejeitado, veio o quarto, foi rejeitado, veio o quinto, foi rejeitado, veio o sétimo, o sexto, o sétimo, foi rejeitado. E ficou uma pergunta: ainda resta alguém dos seus filhos? E disse: ainda resta um que está lá no campo, que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Ninguém está olhando, mas Deus está olhando. Ninguém está contemplando, mas Deus está contemplando ele lá. Ali ninguém estava aplaudindo a história dele, ninguém estava vendo ele matar urso, ninguém estava vendo ele matar leão, ninguém estava vendo ele protegendo as ovelhas do seu pai, e mandaram buscar Davi. Quando Davi chega e disse: Ficamos aqui na mesa, mesa fala de honra, mesa fala de destaque, mesa fala de posição. Nós nos assentaremos aqui e só vamos assentar quando ele chegar. E a Bíblia diz que foi buscar Davi. No Salmo 89, versículo 20 diz: Achei meu servo Davi, a qual canto santo óleo eu ungi. E ali a Bíblia diz que o Espírito se apoderou sobre a vida de Samuel. Ele pegou tua vasilha, o teu cântaro de azeite, desceu a unção do Paracleto, desceu a unção do Espírito Santo. O nome Davi significa o amado. Davi se alegrava. O Salmo 122 ele diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo 23 ele diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele diz em Salmo 119, versículo 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel 17:45 ele diz: Tu vens a mim com lança e com escudo, e eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi, no Salmo 51, ele pediu a Deus que não retirasse dele a presença do Espírito de fogo, que é o Espírito Santo de Deus. Davi, no Salmo 23, ele diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me imensamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa farta na presença dos meus inimigos. Prepara uma mesa farta no meu, unge a minha cabeça, o óleo que transborda. Certamente a bondade todos os dias me seguirão, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi, este jovem filho
de Jessé, que era filho de uma mulher prostituta. Davi foi um homem que teve seus erros, teve os seus fracassos, mas é um homem que ele fazia, mas uma coisa ele tinha na sua vida, era um arrependimento sincero, era um arrependimento verdadeiro. Quando ele errava, que ele pedia perdão, ele não fazia mais. Este homem chamado Davi, no livro, aleluia, de Salmo 78:19, ele falou: e falaram contra Deus, porventura pode Deus preparar uma mesa no deserto? Deus levantou Golias, não para humilhar Davi, Deus levantou Golias para honrar a fé de Davi, um homem cheio de fé, um homem cheio de confiança, porque no Salmo 125 ele diz: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 37:5, Davi disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. No Salmo 20, o capítulo 7, ele vai dizer que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção e confiaremos no nome do nosso Deus. No Salmo 46 ele diz: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. No Salmo 120 ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele ouviu o meu clamor. Aleluia, Deus. Davi, são 4 letras que tem o nome chamado Davi, cujo nome Davi significa o amado de Deus, o amado de Deus. Saul teve inveja de Davi, porque a Bíblia diz que Deus colocou sobre a vida, aleluia, deste homem chamado Saul, um espírito maligno, e esse espírito maligno, ele atormentava Saul. Mas existiu, Davi tinha uma harpa, e essa harpa era ungida, e quando ele tocava a harpa, os demônios saíam da vida de Saul, não aguentava a unção, a presença do louvor que estava naquela harpa. Eu creio que aquela harpa era consagrada ao Senhor, eu creio que ela era ungida ao Senhor. Davi disse no Salmo, aleluia, 27:4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar dentro da casa do Senhor todos os dias da minha vida. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Davi diz no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou para mim os teus ouvidos e ouviu o meu clamor, me tirou de um charco terrível de lodo. Aleluia! Este homem era segundo o coração de Deus. Davi teve um filho que se chamava Salomão, era filho de Davi, cujo nome do filho de Davi significa pacífico. O filho de Davi escreveu 3 livros: Eclesiastes, Provérbios e Cântico dos Cânticos. O filho de Davi diz uma coisa em Eclesiastes 12, um versículo muito bonito: lembra do teu Criador nas tuas mocidades, antes que venha os dias maus. Davi, ele foi um escolhido. Davi, ele foi um separado. Davi foi ungido por Deus. Por isso que ele diz no Salmo 105, versículo 15: não toqueis nos meus ungidos,
e não, aleluia, maltrateis os meus profetas.